Como você soube primeiro no canal do Nicola, Juninho é o novo reforço do Flamengo. Vídeo de hoje traz todos os detalhes do acordo com o Qarabag. Preciso te contar também sobre o Corinthians, que já admite conversas com outras empresas interessadas no patrocínio Master. No Palmeiras, informações sobre Andrés Pereira, Vila Sante e também a respeito de Jorginho. Quero contar ainda sobre o São Paulo, tratativas com o Porto para pagamento do Wendel, isso de fato existe? Para completar, informações do Galo, do Cruzeiro, do Vasco, últimas do mercado e o Bahia tentando aplicar um chapéu no Verdão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Minha Lusa, que deve se despedir de maneira definitiva do Canindé em 18 de janeiro, confronto contra o Novo Horizontino. Isso porque os acionistas da Lusa constataram problemas estruturais graves no estádio, especialmente na parte da cobertura. Dessa maneira, decidiram antecipar a derrubada do estádio e a construção de uma nova arena. Com isso, a Portuguesa deve mandar seus jogos como mandante depois do confronto contra o Novo Horizontino no Pacaembu. Já o Vasco ainda depende de um acordo salarial para fechar a contratação por empréstimo de Wanderson. Cruz Maltino avançou nas tratativas com o Inter, mas há uma diferença importante nos salários pedidos pelo Wanderson e oferecidos pelo Vasco. Vasco topa bancar R$500 mil, enquanto o Wanderson pede os mesmos 800 mil a que tem direito lá no Colorado. Quero contar ainda que o Al Rayyan venceu por 6-2 na estreia de Arthur Jorge. O clube qatari fez esse resultado fora de casa contra uma equipe chamada Salal, pelo campeonato qatari, destaque para Roger Guedes, autor de 2 gols. Para completar o giro de notícias, Rony, ex-volante do Corinthians, que disputou o último Brasileirão pelo Atlético Goianiense, virou reforço do Mirassol. O Adrielson é o mais novo reforço do Anderlecht, da Bélgica, empréstimo com opção de compra de 5 milhões de euros. PSG decidiu colocar Asensio à venda já nessa janela de transferências e a Record estuda a compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026. Nesse momento, a Globo é quem tem parte dos direitos, ela comprou 104 partidas. Preciso te falar agora sobre mais um problema para John Textor e companhia. A Federação Francesa não aceitou o argumento do Lyon proibindo a inscrição de atletas nessa janela de transferências. Vale a lembrança de que alguns meses atrás o Lyon sofreu uma série de punições por conta do caos financeiro. Entre essas punições, a proibição de inscrição de atletas. O Lyon tentou uma alternativa para registrar o Almada nessa janela de transferências. Nem Almada, nem Luiz Henrique, nem ninguém vai poder ser inscrito. O Lyon segue punido pela Federação Francesa. E a grande pergunta que fica é o que será de Almada e Luiz Henrique, atletas que não querem continuar no Botafogo. A tendência é que o Textor busque compradores no futebol europeu. Vale a lembrança de que essa não é a janela mais forte para contratações desses valores. Para completar, é importante só lembrar que o Lyon ainda precisa arranjar 100 milhões de euros até o fim dessa temporada para não ser rebaixado no tapetão lá no futebol francês. Bora falar agora sobre o Bahia, que tenta aplicar um chapéu no Palmeiras. Contei para vocês no fim do mês de outubro e início do mês de novembro sobre o interesse alviverde em Santi Mingo, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Defensa e Justiça. Lá na Argentina surgiu a informação ao longo dessa sexta-feira que o Bahia tem conversas avançadas com o Defensa e Justiça para a compra do atleta em definitivo, operação de 6 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. Portanto, 8 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. Eu me referi a 6 milhões de dólares porque era esse o valor que o Palmeiras trabalhava na tentativa de convencer o Defensa e Justiça a liberar esse atleta considerado um dos melhores defensores do futebol argentino. Ele e Valentim Gomes são tratados hoje como enormes promessas. O Palmeiras não conseguiu fechar o acordo e a ideia era contratá-lo antes da venda do Vitor Reis para que não tivesse o mercado inflacionado. O Bahia, com o apoio do Grupo City, avançou nas tratativas e espera fazer um anúncio a qualquer momento. Bahia que confirmou, ou melhor, Vitória que confirmou uma investida do Bahia por Wagner Leonardo. Eu cheguei a tratar sobre essa história na live de ontem e no vídeo de hoje cedo. Wagner Leonardo é tratado como um dos grandes ídolos do torcedor do Vitória
houve uma consulta do Bahia, mas nenhum interesse de um negócio avançar. Wagner Leonardo disse que prefere ficar no Leão, mesmo com um salário bem inferior ao oferecido pelo tricolor. Só para completar o noticiário do Bahia, o clube ainda busca as negociações para a conclusão do negócio por William José, centroavante brasileiro de 33 anos de idade, que está atualmente no futebol russo. Preciso te trazer novidades não muito positivas do Clube Atlético Mineiro. O Galo desistiu da compra de Arthur, ex-jogador do Palmeiras que pertence ao Zenit. Primeira oferta do Galo de 10 milhões de euros. O Zenit respondeu afirmando que só topa negociá-lo por 15 milhões de euros. Diante dessa cifra, cerca de 94 milhões de reais, o negócio está desfeito e o Atlético está em busca de outras alternativas para o lugar do Paulinho, vendido para o Palmeiras. Só para lembrar que se ele gastasse 15 milhões de euros no Arthur, esse valor quase equivale ao que o Atlético faturou com a venda do atleta para o Palmeiras, além das cessões de Gabriel Menino e Patrick. Já em relação a um reforço muito perto de ser anunciado, Natanael, lateral direito de 23 anos de idade, que pertence ao Curitiba, operação de 12 milhões de reais, além das cessões por empréstimo do Robert Santos e do Paulo Vitor. O São Paulo havia oferecido bem menos 8 milhões de reais. Para completar, outra notícia frustrante. O Galo vai ficar com cerca de 18 milhões de reais com as vendas de Batalha e Zaratio. Batalha vai jogar no Boca Juniors por algo na casa dos 6 milhões de reais. O Zaratio está indo para o Racing por algo na casa dos 12 milhões de reais. Duas péssimas vendas que são fruto da dificuldade do Atlético em renovar o contrato com esses jogadores. O Galo deixou que eles chegassem ao último ano de contrato e agora ficou refém dessa história. Preciso trazer novidades em relação a Cruzeiro, Vélez e Valentim Gomes. Na Argentina, a imprensa crava que o Cruzeiro já se acertou com o Vélez para a compra do atleta por 9 milhões de dólares, por 90% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que na quarta-feira os clubes chegaram a se acertar numa operação de 10 milhões e 900 mil dólares por 100% dos direitos. Só que o Vélez voltou atrás, fez uma série de outros pedidos, o que inviabilizou o acordo. Essa novidade, essa nova negociação tem a ver com o pedido do Valentim Gomes, que quer jogar no Cruzeiro. Mas, para minha surpresa, consultei uma fonte super importante do departamento de futebol do Cruzeiro nessa sexta-feira e a pessoa afirmou: não vamos mais contratar o Valentim Gomes, fecha aspas. Estou aguardando cenas dos próximos capítulos. Será que é o Vélez que está vazando notícia infundada ou o Cruzeiro que prefere insistir na história de que não vai contratá-lo para forçar o Vélez a aceitar condições ainda melhores na negociação? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, quem sabe durante o programa do Nicola. Hora de falar sobre o novo patrocínio master do Corinthians. Opa, novo? Vamos lá. O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte, mas cobra uma posição oficial da patrocinadora. A Esportes da Sorte não tem autorização para atuar no Brasil desde que tomou a decisão de se acertar com a Lotterich, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, cuja inscrição para regularização custava 5 milhões de reais. Todas as outras casas se regularizaram via Ministério da Fazenda, o governo federal, ao custo de 30 milhões de reais. Pois bem, nesse ano o STF decidiu invalidar os acordos de casas de apostas com a Lotterich. E a situação da Esportes da Sorte é desesperadora. Ela não tem autonomia para atuar em território brasileiro e existe uma preocupação grande do Corinthians em perder seu patrocinador, que garante 103 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais mensais que o Timão paga ao Memphis Depay. O Corinthians completa com mais 800 mil, mais 2 milhões e 100 mil do salário de 2.900 do Memphis, vem da patrocinadora. A boa notícia é que o Corinthians deixou vazar ter sido procurado por outras empresas de casas de apostas esportivas dispostas a assumir o contrato da Esportes da Sorte. Uma delas, segundo o Timão, toparia até bancar valores superiores aos 103 milhões de reais. Confesso que desconfio um pouco dessas informações que o Corinthians deixa vazar. O Augusto Melo tem essa tática de sempre tentar tranquilizar e garantir notícias boas. Várias delas não se confirmam. Só para completar mais uma do Timão, Maicon, volante, ficará no Corinthians, teve seu contrato de empréstimo renovado junto ao Shakhtar Donetsk, mas com uma informação importante. Para liberá-lo por mais um ano, o jogador aceitou uma redução importante no salário. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Será que o tricolor está disposto a pagar 1 milhão de euros para a liberação imediata de Wendel? Essa informação foi publicada por um jornal português nas últimas horas. Entrei em contato com um dirigente super importante do São Paulo que pediu para que eu não identificasse.
E a resposta dele foi, abre aspas, não oferecemos nada e não vamos mandar dinheiro nenhum. Qualquer outro entendimento que envolva empréstimo de jogador e a gente discute, mas dinheiro não vamos dar, fecha aspas. Vale a lembrança de que o São Paulo tem desde segunda-feira um pré-contrato assinado com o Wendel. Dessa maneira, se não houver acordo com o Porto, o Wendel passa a ser jogador do São Paulo sem qualquer custo a partir de 6 de julho, que é quando se encerra o contrato dele no Porto. O São Paulo topa emprestar, por exemplo, o Moreira, mas o Porto quer o Moreira mais dinheiro. Essa circunstância está completamente descartada. Preciso falar agora sobre Palmeiras, Andréas Pereira, Jorginho, entre outras possibilidades. Pela manhã repercutia a informação publicada pela ESPN, dando conta de que Jorginho, meio-campista de 33 anos de idade, brasileiro naturalizado italiano do Arsenal, conversa com o Verdão. O nome foi sugerido ao Palmeiras, o Palmeiras quis entender as condições do negócio, mas dá para dizer que não está muito animado com a ideia. Primeiro porque o Jorginho não atende aos anseios do treinador do Abel em relação à posição. Só para lembrar, o Jorginho está muito mais para um volante defensivo do que o Andrés para um meio-campista ofensivo. O Vila Sante também tem características mais ofensivas do que as do Jorginho. Para completar, a ideia do Jorginho é voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras ou no Flamengo com um salário compatível ao de Premier League, algo que está fora da realidade ou do interesse do Palmeiras, até porque o Verdão já se dispôs a pagar para o Andréas Pereira os mesmos vencimentos que ele tem lá no futebol inglês. Ah, só para piorar ou completar essa história, Andréas Pereira foi capitão do Fulham nessa quinta-feira na vitória por 4-1 contra o Watford. E ser capitão em um clube europeu é sinônimo de respeito, de reconhecimento, de valorização. Então, quando o Fulham, em meio à especulação de que o Andréas Pereira pode se mudar para o Palmeiras, dá a ele a faixa de capitão, o Fulham reforça o interesse na permanência do atleta. Até consultei um dos representantes do Andréas e ele demonstrou ainda mais pessimismo em relação à chance de acordo mesmo com o Palmeiras aumentando a oferta. Cheguei a contar para vocês sobre a última proposta de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Andrés, que tem 19 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Se não der certo com o Andrés e as negociações com o Jorginho não forem adiante, pode ser que o Palmeiras retome conversas para ter Vila Sante do Grêmio. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que você soube desde o começo em primeira mão no canal do Nicola. Fui o primeiro a dizer por aqui que Juninho, atacante de 28 anos do Karabakh, interessava. Também fui o primeiro a dizer que sim, que as tratativas haviam avançado. Cheguei a dizer nos últimos vídeos que estava tudo acertado, era questão de definir detalhes com o Karabakh. A operação está concluída. 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais que serão quitados em 2 vezes. A primeira metade à vista e a outra metade a partir de agosto. Juninho vai assinar um contrato de 4 anos que vai lhe garantir 5 milhões de euros na totalidade do tempo. Ou seja, trazendo para a nossa moeda e dividindo pelo número de meses, incluindo o 13º, dá para dizer que o Juninho terá vencimentos na casa dos 500 mil reais mensais. Nome indicado por José Boto, defendido pelo Felipe Luiz. Tanto o Boto quanto o Felipe Luiz chegaram a telefonar para o Juninho pedindo que ele abrisse mão de uma proposta no Sevilha para que defendesse o Flamengo. A proposta do Sevilha era um pouquinho pior do ponto de vista financeiro, mas permitiria a ele continuar jogando na Europa, dessa vez num cenário muito mais interessante do que o Azerbaijão. Atleta que chega para fazer a função do centroavante, enquanto o Pedro se recupera de lesão. A partir do momento em que o Pedro estiver à disposição, dá para imaginar Juninho e Pedro atuando juntos, desde que o Juninho performe como se espera. Só para completar, o primeiro reforço da era BAP teve um empurrãozinho do Fabrício Bruno, é que com a grana que o Flamengo arrecadou, o depósito caiu nessa sexta-feira de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais, o Flamengo se sentiu confortável para fazer o pagamento de metade, 2 milhões e meio de euros para o Karabakh. A saideira é sobre Eric Pulgar. O volante decidiu ir embora do Flamengo, isso não é novidade, e o objetivo dele é voltar para a Europa. Ele entende que o calendário no Brasil é extremamente desgastante e procura clubes por lá. Seu vínculo se encerra em dezembro, o Flamengo precisa tomar a decisão de vendê-lo agora ou correr um enorme risco de perdê-lo sem qualquer custo, de graça, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite. Tem programa do Nicola. Tchau!